Então nós ficamos 145 dias afastados e nós temos 45 para colocar a casa em ordem. Então, os ajustes que vão acontecer no governo serão ajustes no sentido de melhorar, otimizar a máquina pública. Eu acho que se houve pessoas que de alguma maneira agiram de má fé, essas pessoas naturalmente vão sair, porque ficou claro lá, e quem sabe melhor isso é quem está lá dentro do que eu que estava fora. A minha preocupação não será essa agora, de coração, e não estou falando isso assim da boca para fora, vocês vão ver pelas minhas atitudes. A minha gestão agora é restabelecer a ordem pública, é recuperar o orgulho do cidadão sorocabano, e é o que o povo quer trabalho, o povo estava acostumado com isso, teve esse apagão aí por força maior, não por culpa de ninguém, e agora a gente retoma a cidade a todo vapor. Depois de tudo que aconteceu, depois do que você assistiu, eu até fiz uma brincadeira aqui com uma analogia ao Big Brother, porque quando um participante vai para um paredão falso, ele vai para um quarto secreto, e nesse quarto secreto ele pode assistir tudo que todos estão falando dele ou que fizeram para ele, e você pôde assistir, né, tudo o que, inclusive, aliados fizeram para você. Mudou o rumo depois disso, de suas decisões políticas? Thaís, veja bem, algumas coisas me chatearam, mas não coisas pessoais comigo, porque a política é isso, né? Você tem exemplos que aconteceu no passado em Votorantim, aqui em Sorocaba, está acontecendo agora em Santo André, é natural, aconteceu com o Temer e com a Dilma, sempre tem, quando tem uma troca de governo, existe confusão, desentendimento, infelizmente faz parte da política. Mas eu não vou trazer nada para o lado pessoal, quero deixar muito claro isso. Algumas coisas que me chatearam muito, e vou abrir meu coração para vocês, foi tirar o transporte gratuito dos estudantes. Isso me deixou muito triste, porque os jovens não têm condição. E, às vezes, uma mãe solteira que trabalha de empregada doméstica e tem 3 filhos, às vezes o marido faleceu, ou está preso, ou aconteceu qualquer coisa, ou está internado numa clínica de recuperação, para ela pagar o transporte para o filho é pesado. Tiraram o transporte de R$1 que era aos domingos, pessoas ir na igreja, cultuar, independente de ser católico, espírita, evangélico, tiraram isso, não entregaram os uniformes, deixaram a cidade feia. Então essas coisas me entristeceram. E quando eu vi uma enquete feita, salvo engano, pelo Giro Sorocaba, porque assim, eu tenho uma pesquisa interna que eu fiz de um instituto super renomado, você deve conhecer, Kiko, o GPP, que ele era um instituto de confiança do Gilberto Kassab há muito tempo, que você esteve lá, que é o Paulinho. E ele fez uma pesquisa, e para você ter uma ideia, eu pontuo, né? Agora não adianta mais, porque já pagou a boa prazo, mas eu pontuava na frente de todos os candidatos da direita ao Senado. De todos. Uma eleição para o Senado não ganha, porque tinha 3 candidatos da esquerda na minha frente, então eu estava em quarto. Mais uma eleição dessa convertida para federal representaria, em média, mais de 1 milhão de votos. Então seria uma baita de uma eleição. Só que, quando eu vi a enquete realizada aqui pelo Giro Sorocaba, eu não sei se vocês tiveram acompanhado isso, como a Thaís disse, eu via tudo quietinho aqui pelas redes sociais, né? Não podia comentar. 83% da população avaliou como péssima a gestão que ficou. Vocês viram essa enquete? Eu vi. Eu falei, poxa, se eu voltar e sair amanhã pensando só na minha eleição, pensando em mim, seria o máximo. Eu acho que eu ia me dar super bem em Brasília, Kiko. Eu acho que eu ia voar lá. Mas, poxa, eu ia estar deixando para trás um povo que me elegeu, que me reelegeu com 74% no primeiro turno, que enfrentou tudo, que ficou do meu lado nesse deserto, porque não me deram um xingo, me abraçaram, onde eu ia falavam, estamos orando por você, estamos juntos com você, para eles ficarem na mão de uma gestão que eles não querem, que eles estão rejeitando. Então eu falei, eu me recolho agora, um passo para trás, articulo agora pessoas que vão poder me representar no governo federal, no governo estadual, na Assembleia, mais precisamente na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Vou apoiar
senadores, vou apoiar o governador, vou apoiar o presidente, e a gente monta um grupo. Eu fico um pouco de trás do palco, mas trabalhando pela nossa cidade, monta um grupo que de fato vai ajudar a cidade de Sorocaba, porque nós temos pessoas que vão ajudar a cidade de Sorocaba, que muitos largaram a cidade de Sorocaba, muitos que nós ajudamos, não estou falando no âmbito municipal não, no âmbito estadual, no âmbito federal, não fizeram nada por Sorocaba, e agora nós precisamos de gente que faça por Sorocaba. Então, o meu acordo é isso. A primeira conversa que eu tive com o Tarcísio, eu falei: governador, eu não quero nada para mim, não quero um cargo, não quero nada, não faça nada por mim, faça pela cidade. Falei pro Roberto hoje, eu falei: não faça nada por mim, faça pela cidade. Eu vou apoiar vocês, mas eu quero a cidade voando de novo, né? E lógico que quando a cidade voando, voa a região. Então, o meu foco agora, ô Thaís, é justamente esse, é fazer essa cidade crescer, é colocar nomes de pessoas que eu confio, que eu fale: esse eu ponho a minha mão no fogo, essa eu ponho a minha mão no fogo, vamos com eles, vai por mim, que vai dar certo, e cuidar dessa cidade. E lá na frente, depois dessa eleição, pensar em alguém que vá suceder e não nos vá trair, não nos vá virar as costas, porque não podemos errar na escolha. A gente viu que o quanto é importante saber fazer a escolha, né? E é difícil você acertar, porque quando vem uma sucessão, nem sempre a pessoa continua com aquele mesmo perfil que era lá atrás. Então, nós vamos olhar com muito carinho para mostrar ao povo sorocabano, e é lógico que quem vai votar é o povo, quem vai decidir é o povo, mas falar quem de fato é Manga, quem de fato é Sorocaba e quem de fato é sabor Manga, sabor Sorocaba. Agora, prefeito, baseado em tudo isso que o senhor falou, desse retorno, dessa enquete que foi feita e de que o pessoal estava, a maioria, avaliando como negativo o governo do prefeito Fernando, como é que foi a sua conversa com ele? Porque a gente tinha aquela informação de que o senhor ia conversar com ele na quinta-feira. Como é que foi essa conversa com ele? Então, no dia que eu voltei, que foi na terça, eu liguei pro Fernando, ele não atendeu. Aí na quarta, eu falei com ele, né, que daí nós demos uma coletiva, ele falou: mãe, eu tava num bar, hoje eu tô descansando, vamos conversar na quinta. Aí, na quinta-feira, eu não consegui, porque eu fiquei o dia inteiro em São Paulo. Conversei com o governador, conversei com o secretário Roberto, conversei com outras lideranças políticas, eu fiquei o dia inteiro lá em São Paulo. Então eu cheguei, era quase 10 horas da noite. Eu vou me reunir com ele agora, terminando a entrevista, eu tô indo pro Paço para reunir com o vice-prefeito Fernando, para a gente poder entender tudo o que aconteceu, para ouvi-lo, né? E aí... Não teve essa conversa então, é isso? Não, vai ser agora, terminando aqui a entrevista nossa, tô indo para lá. Tô trocando de roupa, inclusive. E aí, nós vamos ter essa conversa e vamos seguir o jogo aí. Mas assim, eu já adianto para vocês, tá? O governo Manga é um governo da alegria, é um governo de obras, é um governo de fazer a cidade crescer, de gerar emprego. Não é um governo de briga, confusão. Vocês nunca me viram brigando e nunca verão. Nem na campanha eleitoral eu briguei. Eu fui extremamente atacado na campanha eleitoral e não briguei. Eu acho que quem nos honrou foi Deus. Eu acho que Deus... mostrou pelo despacho do ministro, porque ninguém tem acesso ao ministro do STF, então foi pelo despacho dele. Ele não precisava entrar no mérito, mas ele já entrou, falando que não há provas, que isso deve ser arquivado, tal, mesmo sem ser obrigação dele nesse primeiro liminar. Então, eu acho que é agradecer a Deus, cuidar da cidade, cuidar desse povo maravilhoso, fazer essa cidade crescer. E eu lembro, Kiko, que quando em 2018 eu despontava empatado com o Vitor Lippe para deputado federal, eu era presidente da Câmara. E eu falei na minha igreja, falei com o apóstolo, quero ser deputado. Ele falou: não, vamos lá, vamos apoiar você. E aqui bombando e tal. E aconteceu uma série de situações do partido, de lideranças, que me impediram de ser deputado naquele momento. Eu fiquei triste. Eu subi um monte de Castelândia, orei. Falei: Senhor Deus, tem outro problema. Abrimos o CADEC na época, começamos a ajudar os dependentes químicos, não entendia. Mas na próxima eleição eu virei prefeito. Então, às vezes, nós não conhecemos o final do caminho. Deus conhece. Então, eu sei que Ele tem algo melhor, maior, que vai poder ajudar ainda mais a população lá na frente, que hoje eu não consigo enxergar, mas lá na frente Ele vai mostrar pra gente. Prefeito, eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor está falando em candidatura e eu vi os posts da primeira-dama.
que não está no Fundo Social de Solidariedade, né? Não vai retomar essa ação agora, mas eu vi um chamamento dela a mulheres que têm programas e que ela gostaria de entrar e participar desses programas. Senti que ela é candidata a deputada federal. Isso pode acontecer? Pode acontecer, ainda não há uma definição se ela é candidata federal ou estadual, mas ela é a candidata. Eu acho que a Cirlange é uma pessoa que vai me representar, então, de fato, a Cirlange vai ser o Manga ou na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa. Então, essa pré-candidatura dela vai acontecer, não sabemos ainda aonde, e isso vai depender das discussões que nós vamos ter com os nossos aliados políticos aqui da cidade de Sorocaba e as lideranças nacionais também, mas é lógico que a Cirlange vai, que seja qualquer cargo que ela vai ocupar, que estrategicamente a gente entenda que vai ajudar melhor a nossa cidade, a nossa região e o estado de São Paulo, a Cirlange vai trabalhar tanto ou até mais do que eu. Porque se tem alguém que está do meu lado, que é uma mulher de fé, de oração, que me deu força nesses 145 dias, que é uma mulher que ama a cidade, uma mulher que ama a família, uma mulher que gosta das pessoas, uma mulher do bem, uma mulher que vai saber fazer, que não vai fingir, que gosta daqueles que mais precisam, é a Cirlange. Então, aquilo que ela decidir, que a gente entender que é o melhor para a cidade, que é o melhor para a população, para o Estado, ela é 100%, sem dividir com ninguém o meu apoio, né? Mas é lógico que as convenções acontecem agora só em junho, julho, algumas até em agosto, então nós vamos trabalhar. O foco agora é Sorocaba, trabalhar por Sorocaba e lá na frente pensar que rumo que a Cirlange vai tomar, mas ela é uma pré-candidata, seja federal ou estadual. Manga, você falou que a Cirlange é pré-candidata, é um nome. Você vai, obviamente, apoiar um outro nome, seja ela estadual ou federal. Você pode citar um nome que te agrada e que seria uma possibilidade? Eu tenho 3 nomes que me agradam muito na cidade de Sorocaba. 3 nomes que eu tenho um carinho por esses 3 nomes. 4 nomes. Pessoas que eu tenho um carinho por eles e que nós vamos ter que sentar, que fazem parte do mesmo grupo político, tá? Então, nós temos o Vinícius Ait, que é um nome que me agrada muito. Tenho o Cláudio Sorocaba, que é uma pessoa da minha casa, da minha família, pessoa que eu amo muito. O nosso líder, João Donizete, que é uma pessoa super sensata, equilibrada, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que, inclusive, a Cirlange está no partido dele, do União. E nós temos um grande parceiro, que se tornou um parceiro, que é uma pessoa que é guerreiro, alguns questionam o jeitão dele, mas ele é uma pessoa muito legal, que é o Cícero João. Então, essas pessoas, nós vamos sentar, conversar com essas pessoas, que são esses que já manifestaram candidatura. Então nós vamos conversar com essas pessoas e fazer um entendimento conjunto qual que é o melhor caminho que nós devemos seguir. Então qualquer um desses que fale, poxa, eu sou pré-candidato, tal, manga, são pessoas que eu sei que não iriam virar as costas lá na frente para a população. São pessoas que iriam de fato ajudar a cidade, de fato mandar recursos, de fato ajudar quem precisa. Então, tem gente que é manga e tem gente que é sabor manga. O senhor já tem noção de quem é sabor manga aqui em Sorocaba? Sabe que o deserto prepara você para algumas coisas, né? Primeiro, que o deserto você percebe que Deus anda com você a todo momento. Segundo, no deserto é a sua família que fica do seu lado, então você tem que valorizar a sua família. Então eu às vezes deixava de levar meu filho na escola ou de levar ele pro karatê por causa de compromisso. Hoje eu não deixo mais. Hoje meu filho, eu que vou levar ele na escola e vou assistir ele no karatê. O deserto, ele mostra quem é quem é sabor e quem é de verdade. O deserto, ele te deixa mais forte. Então, essas características que a gente passa, eu lembro que na Bíblia, quando José foi vendido pelos seus irmãos, não foi por estranho, foram seus irmãos que o traíram, pessoas que cresceram com ele.
vendendo ele como escravo, ele foi preso, talvez ele não entendeu, mas lá na frente ele virou governador do Egito e salvou o mundo todo, inclusive os seus próprios irmãos. Então, esse deserto, por mais que foi dolorido, porque eu não vou mentir para você que foi feliz, apesar de Deus ter sido misericordioso comigo, não, como eu disse, não tomei nenhum xingo, eu ia para os aeroportos que as criançadas tiravam foto, tudo igual. Apesar de ter sido dolorido, né? Apesar de ter sido um momento difícil da minha vida, eu acho que Deus honrou no final e a gente volta mais forte. Então agora, o sabor manga, eu não vou precisar tirar, eu não vou dar canetada. Vocês vão acompanhar, as pessoas vão sair naturalmente, porque não tem, quem é sabor, ficou sabor para todo mundo. Quem é sabor manga, então, vai pedir para sair. Thaís, ele não está te ouvindo. Eu só queria fazer uma pergunta ao prefeito, daí a Thaís faz. Na verdade, uma situação como o senhor teve, o senhor foi na academia, em todos os lugares, e eventualmente nas pessoas de um nível mais alto, o senhor foi condenado. O senhor foi condenado. Esta que é a sensação. Como foi enfrentar este dia a dia condenado, antecipadamente? Quando você fala condenado, só para quem está vendo, por que entender, condenado pela população, né? Não pela justiça, né? Você quer dizer isso, né? Por algumas pessoas. Pela imprensa, por parte do... Então, olha, eu enfrentei, nos primeiros dias, eu lembro que eu fui para academia, eu liguei para 2 amigos, mandar um beijo pro Rick. O Rick... olha como a vida né, Kiko? Vou falar aqui para você. Grave essa mensagem que eu vou te falar. Eu sou evangélico. Eu nunca fui religioso. Eu sou da fé, sou de Deus. Eu visito amigos padres, visito as missas. Os padres sabem disso. Ajudo todo mundo. Já fui... quando eu tenho dependente químico, seja de centro espírita, do que for, eu ajudo. Não tem essa comigo. Deus é um só. Jesus não tem a religião. Jesus é Deus. Mas, por incrível que pareça, eu tive um amigo macumbeiro, que é o Rick, da Umbanda. E macumbeiro eu não estou falando no sentido pejorativo, não. Perdoa, tá? É o jeito popular que se fala. Macumbeiro mesmo. Qual o problema? Esse cara, mesmo tendo um monte de amigo, não estou falando, os pastores ligavam, mandavam mensagem, mas era esse cara que ligava para mim e falava, Manga, quer ir para academia? Eu falava, vamos. Ele não falava nada, ele ia do meu lado. Eu entrava na academia, respirava fundo nos primeiros dias. Ia pra academia sendo injustiçado, porque como que você vai falar que é o Brasil todo batendo em você? Você não tem nem o que falar, você tem que esperar, né? Ele fazia... Kiko, ele nunca perguntou, ele nunca falou o que tá acontecendo. Tudo que ele falava, Manga, vamos lá pra academia? Manga, quer comer churrasquinho em casa? Esse cara ficou do meu lado o tempo todo. Então eu quero mandar um beijo pro Rick. O Rick, ele era um amigo. Ele era um colega a mais. Se tornou mais do que um irmão. Então, mandar um beijo pro Rick Coraza, um beijo para ele. E outros que estiveram do meu lado, seu medo. Mas depois que eu fui vendo, foi passando o tempo, e a população, que no começo olhou um pouco torto, começou a falar para você, não, você precisa voltar, pelo amor de Deus, você precisa... Entendeu? Ainda mais a classe A e B, que tem uma certa resistência, vamos dizer assim, né? Quando vê muita matéria, eles acabam... tiveram essa resistência na minha primeira eleição, na segunda não, mas até esse público falava, Manga, você precisa voltar, a cidade parou, a cidade precisa voltar a crescer, pelo amor de Deus, entendeu? Então, no final, Kiko, tava uma frente geral aí, eu não tenho pesquisa de número, eu tenho a pesquisa que saiu no começo, acho que o Diário de São Paulo fez, né, que falava que 72% queria a minha volta, mas hoje, se você pegasse com uma pesquisa um dia antes, tinha mais de 80% querendo que a gente voltasse. E Deus honrou, teve um momento certo. Um beijo pra todos sorocabanos. Ai, Manga, xinguei você na internet, tá bravo comigo? Não, amo você, vou lutar por sua cidade. Ô Manga, quer dizer então que você escolheu mal seu vice. Se fosse o Cláudio Sorocaba, seria melhor? Acho que o Cláudio Sorocaba, ele por ter essa estrutura política, por já ser da política, já foi presidente da Câmara, ele saberia lidar melhor com essa situação. Não é que eu escolhi mal, é que o Fernando foi pego de surpresa e não tinha essa experiência de gestão e acabou acontecendo tudo isso. Eu acho que o Cláudio, sem dúvida nenhuma, ele teria conduzido de uma outra maneira, né? Eu até pedi desculpas para ele, falei, Cláudio, desculpas, mas eu não podia tirar o Fernando naquele momento, porque no momento, em 2020, ele me ajudou. Depois eu ia trocar ele, quando pensamos com 2% a primeira eleição em 2020, no segundo turno.
No segundo turno, na segunda eleição, a gente sabia que ia ganhar no primeiro turno desde o começo, e de lavada. Mas aí eu ia trocar o seu Fernando, o senhorzinho que me ajudou, então eu não troquei. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, o Cláudio teria tido uma outra atitude, sem dúvida nenhuma. O Cláudio é um baita cara experiente, habilidoso, e saberia conduzir a cidade e dar continuidade num mandato só, né? Agora já foi, Kiko. Diante da lei, segue o baile, vamos cuidar da cidade. Thaís, ele não ouviu a sua intervenção aquela hora. Se quiser repetir ou quiser fazer outra pergunta. Acho que é a última, tá, Thaís? A gente vai ter que encerrar. Tá Aí vamos esperar que na sexta-feira ele apareça. Essa semana teremos mudanças do secretariado? Teremos mudanças no sentido para otimizar o trabalho, porque nós temos que agilizar agora, tem que correr, Thaís. Eu vi o Oliveira Júnior escreveu apagão de 145 dias. Acabou, porque ele viu as máquinas para a rua e tal, num feriado de Páscoa. Então a gente tem que recuperar esses 145 dias em 45. Vai ter que em 45 dias a cidade está em ordem de novo, bombando, trazendo emprego. E é isso que o povo quer. O povo quer alegria, felicidade, emprego, transporte público de qualidade, quer uma merenda qualidade, tudo que nós fizemos, vamos fazer Prefeito, consegue adiantar quais serão as pastas que terão essas mudanças? Ainda não, porque eu vou ouvir os secretários ainda, né? Hoje é um dia que eu vou ouvir alguns deles e nós vamos entender qual que é a questão. Como eu disse, alguns provavelmente vão pedir para sair, outros vão ficar. Eu não vou mandar ninguém embora de se impor nenhum tipo de vingança. Mas é natural, houve alguns momentos, algumas falsas ilusões durante esses 145 dias e agora a gente retoma o governo para cuidar do povo pensando na cidade, nada em mim. Se eu fosse volta a repetir, se fosse para eu ter pensado em mim, eu teria saído candidato e as pesquisas mostravam um deputado, possivelmente o deputado federal mais votado do estado de São Paulo ou até com chance de chegar ao Senado federal, mas Deus tem o tempo dele, o momento certo. Eu acho que agora é retomar a cidade. Sorocaba caiu aí muito e a gente precisa levantar ela.